Amém? Nós iremos tratar nessa reunião, na verdade, eu acredito que não dá de resolver apenas em uma reunião, fazer uma série, tratar sobre as testemunhas. Primeiro nós devemos nos aprofundarmos e conhecer a importância desse ministério, a importância da testemunha para a igreja, para esse mundo e para nossas vidas. Existe pelo menos 3 linhas de raciocínio, de entendimento concernente ao assunto. E se obviamente é 3, como só pode ter uma verdade, então 2 dessas linhas de raciocínio, obviamente, não será a verdade. Então o cuidado, a atenção que nós temos que ter, não concernente apenas esse assunto, todos os assuntos, é que todas as vezes que nós creiamos em algo que não é verdadeiro, naquilo não tem vida, porque Jesus é o fundamento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Começando do que eu acredito que não é, o que tem menos pessoas que acreditam também. Como, por exemplo, as 2 testemunhas está se tratando de Elias e de Enoque. Isso porque Enoque andou com Deus, não morreu. E Moisés, e no caso de Elias, também não morreu, não é? Mas se nós formos olharmos sobre essa doutrina para isso ser verdade, isso fere pelo menos 2 sã doutrina que Deus nos orientou para que nós seguíssemos. Uma delas é que, se fosse Enoque e Elias, teríamos que admitir que há reencarnação, porque ambos já viveram muitos anos antes. Então mesmo as pessoas dizendo, mas eles não morreram, mas de qualquer maneira, eu tenho certeza que o corpo dele não está imperfeito por aí. O espírito nem dele, nem ninguém morre, segundo a palavra. Não é? Então se fosse para ressuscitar esses 2 homens, a doutrina da reencarnação que a Bíblia diz que é para nós não seguirmos, porque o homem é dado a morrer uma única vez, então estaria ferindo esse fundamento. Não é? A outra linha é que não é Enoque e que não é Elias, mas sim Elias e Moisés. Por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre, usa o nome deles, sempre associando de fato as 2 testemunhas, principalmente em Malaquias capítulo 4, nós já lemos, fala o nome deles. Lá em Apocalipse 11, fala sobre o nome deles, sobre Elias e sobre Moisés. Mas eu acredito que não é eles. E vou mostrar para vocês, vou citar bastante, depois nós vamos ler Joel primeiro. Mas nós vamos estar citando primeiro, preparando o entendimento para que nós possamos entender. Então, por que eu acredito que não é os 2? Primeiramente, em Atos 1, aonde se começou a implantação da igreja, os fundamentos da igreja, uma vez que os discípulos falaram assim, Senhor, é agora que o Senhor vai assumir o reino de Israel, vamos entender a colocação que estava ali, o assunto que estava ali, para que nós possamos, de fato, acompanhar o raciocínio, para que nós possamos entender a importância de cada palavra. É agora que o Senhor vai assumir o reino lá em Jerusalém, porque os discípulos sabiam que os profetas tinham falado que viria o Salvador, aquele que iria libertar eles dos governos injustos, dentre eles Roma. Ele sabia que Deus iria levantar um herdeiro de Davi, ele sabia disso. Mas ele esperava que fosse naquele momento e fosse presencial. É agora que o Senhor vai? Olha o que Jesus disse. Essa questão do tempo não é de competência de vocês, e nem nossa, mas o que é de competência de vocês, eu vos digo. Vá para Jerusalém e fique lá até que do alto seja revestido do poder. E com o poder
que eu vos der, que vai descer do céu, vocês tornar-se-á minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, Judá, ou em toda a Judéia, e até os confins da terra. Jerusalém é a capital, Judá, o país, digamos assim, Samaria, nas proximidades, e até os confins da terra. Vamos ser razoável. Como é que pode 2 homens se tornar testemunha e ao mesmo tempo ele está lá em Jerusalém, está em Judá, em Samaria até os confins da terra, em época diferente? Então percebe que não tem lógica essa ideia de duas testemunhas? Agora vamos lá. Qual é o papel das testemunhas? Qual é a importância das testemunhas? Olha a colocação de Atos 1, onde nós já lemos. Uma vez perguntado, é agora que o senhor vai assumir o reino? Não, agora não. Agora vocês vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto seja revestido o poder e torne minhas testemunhas. Ou seja, percebe que há uma delegação de autoridade. O Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Vamos atualizar essa informação. Diz, olha, eu vou falar para vocês. Agora, a partir de agora, o que o céu poderá fazer, poderá a partir do que vocês definirem. Porque testemunha é o que está presencial ali, permanentemente presente, que torna-se testemunha, tanto das coisas boas, como das coisas ruins. Perceba que Jesus, antes daquele dia, ao enviar o seu discípulo, disse, eu vos envio de 2 em 2. E a casa que vocês entrardes, que for digna de vocês, eu entrarei também. Então é vocês que vão definir a casa que eu entro e a casa que eu não vou entrar. A casa que não receber vocês, não recebe também a mim. Porque quem recebe vocês, recebe a mim, quem recebe o Pai. Então, enviado 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas? Porque havia, desde o começo do relacionamento de Deus com os homens, principalmente no ministério de Moisés, para evitar erro, para evitar injustiça, não podia ser validado, ou as autoridades, os juízes, não aceitavam a acusação de uma única pessoa. Tinha que ter 2 testemunhas para poder validar, para que evitasse o risco de injustiça. Tinha que ter 2 testemunhas. Que é por causa desse entendimento que a palavra também fala das 2 testemunhas. Depois que Jesus subiu ao céu, ele delegou a responsabilidade não só de indivíduos cheios do poder de Deus. E Paulo e Pedro falou isso. Se você for acompanhar ali a continuação, após eles receberam o poder, eles disseram, quando restaurou a perna daquele paralítico tido na Porta Formosa, olha o que eles disseram. Está vendo esse homem aí? Esse homem aí que vocês estão vendo, que outrora era paralítico, agora está andando, não foi pelo nosso poder não, foi pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus. Aquele que vocês mataram, e nós somos suas testemunhas. Testemunhas. Então, vamos entender mais até nós falar sobre o assunto para que nós entramos. Nós ontem falamos a respeito, começando ali em Mateus capítulo 16. Eu não vou ler porque já lemos ontem. Mas lá no capítulo 16, é bom ler, não é? Nem todos vocês estavam aqui ontem. Então veja só, perceba que o assunto em pauta está relacionado diretamente com separar o certo do errado, com a delegação de autoridade na ausência de Jesus. Como o discípulo era aqueles que iria tornar-se testemunho, ou seja, tudo que o céu poderia fazer, poderia a partir do que eles idôneamente levassem diante de Deus. E aí, entendendo o estatuto das testemunhas, não podia ser um só. Por isso que Jesus enviou de 2 em 2. Então, aqui,
No capítulo 16 de Mateus, mas eu estou no capítulo... no capítulo 16 de Mateus, e o verso 18, eu vou até ler um pouco antes. Indo Jesus, o verso 13, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntaram o seu discípulo: quem diz o povo a ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, e outros que tu és um dos profetas. Primeiramente, vamos procurar entender isso aqui, vamos discutir isso aqui. Percebe que há essa mesma confusão das testemunhas hoje? Porque isso já era previsto, já tinha falado. Porque já tinha falado que nos últimos dias Deus iria enviar Elias, ia enviar Moisés. Entende? De onde vem essa confusão? Vamos voltar um pouco aqui. Estamos aqui para aprender, não é? No último capítulo de Malaquias, a partir do verso 13, a diferença entre o justo e os perversos. Perceba, o rodapé já está mostrando o papel da testemunha. Tem que separar uma coisa da outra. É deles essa responsabilidade. Observa. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? Tá vendo? Tá começando a entender? Agora eu vou colocar um balizador entre vocês, povo. A partir das minhas duas testemunhas, só a partir delas que eu posso fazer mais ou menos isso. Continuamos assim. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que proveitamos-nos? Ter cuidado em guardar os seus preceitos e andar na sua palavra? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, ou seja, a inversão. Nós estamos percebendo que quem não serve a Deus, os soberbos, que são mais bem-sucedidos, mais felizes. Uma distorção total, uma blasfêmia sobre o nome do Senhor. É um roubo de glória, de honra. Tem que ter diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, os que são e os que não são. Deus fez as trevas, a noite, e separou da luz. Não está misturado uma coisa com a outra. Continuamos assim. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu santo nome. E eles serão para mim particular tesouro. Naqueles dias prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba, duas pregações. E essas duas pregações é que estava a separação dos dois espíritos. Um dizia: que vantagem tem servir o Senhor? E outro dizia: não, toda a nossa obra o Senhor vai recompensar, porque existe um memorial diante dele, ele não vai esquecer. Vamos continuar. Percebe essa separação? Continua assim. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e os que não servem a Deus. Pois eis que vem dia que arde como fornalha. Aqui, para separar uma coisa da outra, para que seja punido os perversos, só seria possível através de quem? Das testemunhas. Vá para Jerusalém, fique lá até que do alto eu vos revista vocês do poder. E com o poder vocês tornar-se-á minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em Judá, em Samaria até os confins da terra. Perceba lá, Pedro, cheio do poder de Deus, homens, filhos dessa nação, filhos de Abraão, uma coisa eu digo para vocês. Vocês mataram o Filho de Deus. Não pense que vocês vão ficar impunes. Arrependei-vos. Que é a mesma coisa que João Batista, que veio preparar o caminho, falava. Bando de víbora, quem vos convencerá? Quem vos enganou vocês, achando que vocês vão se livrar da ira futura que há por vir sobre vocês? Arrependei-vos, porque o machado está posto no pé da árvore. A árvore que não dá fruto seja cortado. João Batista veio preparar o caminho para o Senhor.
Foi a injustiça cometida sobre João Batista que permitiu que Jesus fizesse o que ele fez e veio implantar o reino dos céus. Isso não parou, então muito bem. Aqui está falando, outra vez verás a diferença do justo e do perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve de Deus. Pois eis que vem dia que arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como estolho. O dia vem e abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Então, quando há a ação das testemunhas, a separação dos que servem e dos que não servem, dos que são e dos que não são, do joio e do trigo, para que cada um receba o que é justo. Não pode ser feito isso sem o papel das testemunhas. Entende? Continua. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E sararei, e sairei e saltarei como um bezerro solto da estrebaria. Pô, estrebaria? Tem alguma coisa a ver? Eu sou a porta. As minhas ovelhas estavam no curral. Eu sou a porta. Eu abro, minhas ovelhas sairão. Quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Porque as ovelhas, enquanto estão no curral, elas estão presas. Tem alguma coisa a ver isso aqui com Isaías 35? Que os coxos pulam, andam, correm. Está fazendo uma ponte? Mas continuamos. Pisarei o perverso, presta atenção, pisarei o perverso, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrarei-vos da lei de Moisés e o meu servo, a qual lhe prescrevi em Hérobe, para todo Israel, a saber, o estatuto e o juízo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem. Aqui usa o nome literal de Elias. E usa, fala da lei de Moisés. Então, por isso é daqui que se tira essa ideia que as testemunhas são dois homens. Vamos fazer um comentário para cá. Agora quero que vocês olhem para mim. Vamos lá. Se as testemunhas são dois homens, além de quebrar esses fundamentos da reencarnação, tá? Que nós falamos, como é que pode ele estar lá em Jerusalém, sendo que o plano de Deus é para que as testemunhas sejam sobre toda a terra? Mas tem mais. Se nós acreditamos que de fato são duas testemunhas, primeiramente, esse julgamento só pode haver lá. Não tem como haver no resto do mundo. Porque só se pode fazer juízo, justiça, aonde tem testemunho. Se ninguém reclamar, se ninguém denunciar a injustiça, o pecado, Deus não pode fazer nada. Isso é um papel das testemunhas. Mas tem mais. Se só são as duas lá que são testemunha, e nós acreditamos, nós vamos pensar assim, não, esse negócio de testemunha de Deus do poder é só para aqueles dois homens. Eu não tenho nada a ver com isso. Você vai passar por a vida adormecido, você não vai se posicionar. Você vai perder, você caiu numa pegadinha. Não tem fundamento isto. Porque serás minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. O mundo inteiro está debaixo do governo de Jesus. As suas testemunhas têm que estar espalhadas em todo canto. E será que esse evangelho do rei será pregado em todo mundo em testemunha de mim? Não, então não pode ser esses dois homens, mas está aqui. Iremos entender o ministério do Espírito. Sim, muito bem. Agora, voltando lá para Mateus, onde nós paramos. Aí dá para entender por que havia confusão. Quem diz que eu sou? Entende? Um diz que é Elias, porque lembra que Malaquias é o último dos profetas, depois dele é Mateus. Diz que tu é Jeremias, diz que tu é Elias, diz que tu é João Batista, diz que tu é... Entende? A propósito, foi Jesus ali, Jesus disse, foi em circunstância semelhante, Jesus diz assim, Elias já veio e vocês não perceberam, porque o Espírito que esteve em João Batista foi similar, com a mesma ousadia, com o mesmo enfrentamento,
de enfrentar os poderosos e defender o reino de Deus como Elias. O espírito foi similar. Sempre, antes que viesse o juízo de Deus, tem que ter alguém que se levantasse para denunciar o pecado. Muito bem, entendendo isso, diante dos questionamentos, mas vós, quem disse que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa! Então Jesus afirmou, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha o que vem depois, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, pedra, pedra, Pedro, fundamento. As portas do inferno não prevalecem. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Poder de testemunha. Poder de testemunha. Então, se fosse para aqueles dois se levantar, Deus estaria sendo injusto com os profetas. Ou seja, com esses dois tinha que ser 12. Mas como não é só lá, a proposta, você vai encontrar na Cidade Santa o nome desses 12 aqui. Então, assim como havia confusão, não. O reino não é de Elias, o reino não é de Moisés, o reino é de Jesus. E ele dará nos últimos dias autoridade similar, porque os ministérios são similares, só que apenas similar, porque o poder dado, as testemunhas dos últimos dias são superiores a que foi dado para Elias e para Moisés. Mas é similar, para separar o certo do errado. Homem justo, dotado de autoridade e de poder de Deus. Não só lá, já começou, agora vai para Jerusalém. Não espere o final do tempo, você vai cair na pegadinha. Já começou. Fique em Jerusalém. Quando você receber poder, vocês são minhas testemunhas. Vocês vão separar o certo do errado. Aqui nós estamos sempre pontuando essa navalha, essa espada que corta, separa o joio do trigo. Mas tem revelações demais aqui para nós. Só para nós concluirmos, já esperamos até agora, nós iremos dar continuidade depois, mas nós estamos em Mateus capítulo 18, a mesma... no capítulo 18, agora no verso também 16, vamos lá, a continuação. Preste atenção nisso. O verso 17, o verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, ergue-te entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Certo? Ganhasse o teu irmão. Se porém não te ouvir, resolve sozinho, lê aí. Resolve sozinho, julga sozinho, define sozinho. O capítulo 16. E o versículo? Não, o capítulo é o 18 e o versículo é o 16. Nós estávamos no 16 aí. Pois é, mas eu acompanhei. Então vamos lá, preste atenção. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas. Para quê? Para que pelo depoimento de 2 ou 3, o quê? Lê aí. Testemunha. Para evitar injustiça. Somos nós. Rapaz, nós podemos mudar o mundo, podemos mudar o planeta Terra, começando pelas nossas vidas. Glória a Deus. É de competência nossa, não daqueles 2 homens. Deus não pode ser injusto, porque veja só, se Jesus for ressuscitar Elias e Moisés, sabe o que ele está dizendo? Pastor José, tu não é de nada. Pastor Charles, tu não é de nada, tu não serve para nada. Pastora Gilene, fulano de tal, você não serve para nada. Eu precisei de trazer homem do passado. Vocês não são de nada. Não! Eles não estão vivos. Eles serão testemunha da geração deles, como foram. Nós somos testemunha da nossa geração. Receberei poder e autoridade. Eis aí vos dei poder e autoridade. Para ser testemunha. Para separar o certo do errado daqui. Se vê o teu irmão pecando, avisa para ele que pelo fato ele carrega o nome de Cristo. Se ele não quiser ser crente, é um direito que ele tem. Que é a mesma coisa que Paulo está falando lá na Santa Ceia. Presta atenção se não é. Se alguém tomar o sangue e participar do corpo e do sangue de Jesus, que é a Santa Ceia, indignamente, olha lá o que está escrito, seja réu do corpo e do sangue. Do corpo. Meu irmão, o seu comportamento, o seu viver é difamatório para o reino. Mude, meu irmão.
Por quê? Porque automaticamente ele delegou essa autoridade ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja, testemunha. Agora, não é um erro, não é uma falha, é a conduta dele, o caráter dele. Ele é mentiroso, ele é falso, ele é injusto, ele é desonesto e apenas quer tirar proveito, vantagem. Ah, é? Ah, é. Olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Tu tá tomando o sangue do inocente. E o sangue do inocente denunciou a tua injustiça, irá morrer com teus pecados. Porque para tu não morrer com teus pecados, os teus pecados teriam que ir para Jesus, mas isso é quando há um arrependimento e agora o Senhor Jesus morreu no teu lugar, você está livre. Ah, e o outro, então nesse caso eu não quero, então já é condenado com o mundo. São 3 julgamentos. Do sangue de Jesus está relacionado diretamente à morte física. Foi o que aconteceu com Judas. Por isso que Paulo avisa, na noite que o Senhor foi traído, eu estou avisando, não brinque não, entende? Papel de testemunha, é não fazer acordo com o pecado de jeito nenhum, não é aquela coisa, não é, a Bíblia não nos dá apoio, nós ser aqueles caras, sabe, fariseu é o que eles temem, eles colocavam peso nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregavam nada. Papel de testemunha. Então, com esse fundamento, nós podemos olhar para a palavra, o que é que a palavra me prometeu. Eu como testemunho não sou pouca coisa não. Eu não posso sofrer escassez, eu não posso sofrer desonra. Eu desligo na minha vida. Está aqui, o que ligar na terra, ele não pode ter errado, é o que ligar, desligar. Antes que nós possa desligar indivíduo, nós temos que desligar de nós mesmos, tá? Essas coisas tudinho porque eu sirvo ao Senhor Jesus. Como ele é lá, eu serei aqui. Não é pouca coisa, não é meu nome, não é só a minha... Entende? Eu carrego o nome de Cristo. Eu sou chamado de cristão. Eu tenho um nome a zelar. O nome do Senhor Jesus não vai ser blasfemado através de mim, não. Nós iremos continuar da próxima reunião.